Egoísmo. A mesquinhez pode manifestar-se, ou não, com a acumulação de posses materiais, como também pode aparecer como um refreamento de sentimentos ou um autodistanciamento do mundo. Kardec, o sistematizador dos ensinos espíritas na Terra, comenta: a propriedade que resulta do trabalho é um direito natural, tão sagrado quanto de trabalhar e de viver. E as vozes do céu, sob a direção do Espírito da Verdade, afirmam: não disse Deus, não roubarás. E Jesus não disse: dai a César o que é de César. A avareza não deve ser entendida apenas como um defeito ou uma falha humana, a ser corrigida de modo compulsório, mas precisa, naturalmente, ser compreendida em sua origem mais profunda. A falta de generosidade e a insensibilidade em relação às necessidades dos outros têm raízes numa defesa psicológica que desencadeia nos indivíduos uma ruptura na conexão entre o seu conteúdo emocional e o seu conteúdo intelectual. A criatura sovina isola-se em si mesma. Nada tem importância para ela, a não ser a contenção doentia e generalizada em relação à sua própria vida interior, e não só em relação aos outros, como se pensa habitualmente. A mesquinhez pode manifestar-se ou não, com a acumulação de posses materiais. Também pode aparecer como um refreamento de sentimentos, ou um autodistanciamento do mundo. Como a matriz interior se fundamenta numa necessidade reprimida da pessoa que não consegue se relacionar com outras, nem mesmo delas se aproximar para a permuta de experiências e afetividade, ela se sente solitária e assim compensa-se acumulando bens. Constrói torres em muralhas imensas para se proteger do empobrecimento que ela mesma vivencia inconscientemente há muito tempo. A escassez e a inibição da aproximação social e afetiva. Cria toda uma atmosfera de autonomia por possuir valiosos objetos exteriores, destinados a suprir a sensação de vulnerabilidade que sente ao lidar com as pessoas. Na atualidade, tenta-se resgatar essa sensação do vácuo interior existente na intimidade da alma humana como uma reivindicação do desejo cada vez maior de possuir bens materiais. O grande fluxo de indivíduos que buscam os consultórios de psiquiatria e as clínicas das mais diversas especialidades médicas se deve a esse clima de insatisfação e de vazio existencial, que nada mais é que a colheita dos frutos do egoísmo. Incapacidade de se relacionar, repressão dos sentimentos de amor e de fraternidade e a inconsciência de uma vida interna e eterna. A indiferença e a frieza emocional, a apatia e o apego patológico, bem como o distanciamento das privações dos outros, são características marcantes das criaturas que alimentam uma paixão egoística pelos bens materiais. São conhecidas como sovinas, mesquinhas ou usurárias. O trabalho interior sempre melhora a qualidade de nossa vida, pois passamos a conhecer a nós mesmos e o universo como um todo, visto que somos levados também por um propósito precípuo, cuja função é a de aprender a amar incondicionalmente. Procuremos então viver não como proprietários definitivos de nossas posses, mas apenas como usufrutuários delas. A técnica para aprendermos a amar usando de generosidade e desprendimento é empregarmos nossos sentimentos e emoções com a equanimidade e que quer dizer dar-lhes igual importância ou utilizá-los com imparcialidade.
A seguir faremos breves anotações, cuja observação acurada poderá nos fornecer dados importantes para comportarmos-nos com racionalidade. Caridade sem salvacionismo. Humildade sem baixa estima. Determinação sem atrevimento. Obediência sem submissão. Bondade sem anulação da personalidade. Compaixão sem sentimentalismo. Segurança sem impulsividade. Perseverança sem obstinação. A avareza é o produto de uma sociedade, de uma necessidade que se encontra na intimidade da psique humana. Ela tenta enfeitar ou distrair o conflito com a busca de bens perecíveis, mas nunca consegue suprir a sensação de carência íntima. Em síntese, o altruísmo é o amor desinteressado, resultado do enriquecimento da vida interior, enquanto a avareza é filha da pobreza do mundo interior, acarretando uma desumanização e uma obstrução da capacidade de amar. Nossa, essa mensagem foi, como as outras, muito profunda. E o que me lembrou nessa parte do egoísmo, da avareza, eu me lembrei uma frase do Gandhi, que ele fala assim: se você tem algo que não usa e que é útil para outro, você é um ladrão. Então é interessante a gente pensar na sociedade com essa ideia de um organismo, né? Então, se tem uma célula que ela acumula mais do que precisa, enquanto outra está ali precisando, não está faltando uma consciência de que fazemos parte de uma unidade orgânica, e que aquela célula com carência repercute também, né, organicamente, né, na célula que está acumulando. E a sociedade, todos nós, somos um ser vivo, né, um organismo. E aí eu também me lembrei de um movimento muito bonito que está ganhando força, que é o do minimalismo, da simplicidade voluntária, onde as pessoas passam cada vez mais a repensar o que tem, buscando um minimalismo, que não é ter pouca coisa, é ter realmente aquilo que é importante, que está sendo usado, né? Então, no fim das contas, é ter consciência do que se tem e deixar fluir o que não está sendo útil. Então, nessa mensagem aqui, um dos pontos que eu me lembrei foi esse aspecto. Interessante que ele trata, né, a usura, né, a avareza, a ser sovina, né, de uma forma que a gente não observa, que a gente olha essas características sempre da forma mais exagerada possível. Então o cara, o usurário, o sovino, é aquele cara que só quer saber de guardar dinheiro, é aquela personificado pelo Sr. Scrooge, né, do conto de Natal. Aquilo é o sovino usurário. Mas se você for dar ouvidos ao que o Gandhi falou, nós todos somos sovinas, somos avarentos, porque a gente tem, sem qualquer contestação, mais do que necessita. Não, eu não sou rico, eu não tenho 2 carros, mas todo mundo aqui tem muito mais do que necessita. E se a gente for pensar em termos franciscanos, então, né, nos remetermos à figura de Francisco de Assis, a gente é absurdamente usurário, sovina, com tudo que nos envolve. Tanto materiais, quanto com as coisas materiais, como em termos de sentimento. A gente sempre coloca os nossos sentimentos em primeiro lugar.
seja em qualquer situação. Até com filho, com mãe, não sei o que, a gente, se parar para pensar no fundo, a gente coloca o nosso sentimento em primeiro lugar. Então isso é um trabalho, né? Que é uma palavra que a gente tem visto muito em vários livros aqui, hercúleo. Da gente saber lidar com tudo isso. Saber diferenciar o que é necessário, o que é excesso. E dentro da simplicidade da vida que a gente tenta aprender, praticamente tudo que a gente adquire, que a gente guarda, é excesso. A gente não precisa daquilo. Mas isso é muito, muito complicado, porque a gente vive a situação, assim, digamos assim, quase que o estado vibracional da Terra empurra todo mundo para isso. E utiliza de formas de te convencer a ser assim, que tem lógica para os padrões da Terra, porque eles sempre remetem tudo à questão da segurança, do futuro, mas é tudo de uma segurança de um futuro na Terra. E aí que está o grande passo que a gente vai dar em termos de compreensão. Compreender que a Terra é só um degrau de uma escada. Quando a gente subir 2 degraus, a Terra ficou para trás. Eu lembrei da desculpe. Não, pode falar, pode falar. Não, é que eu lembrei da Peregrina de Paz, né? Que não tinha só o minimamente necessário, né? E era livre. E a gente busca uma liberdade, né? Uma leveza no viver, mas cada vez que a gente tem alguma coisa material, coisas materiais não necessárias, ou sei lá, elas nos prendem, né? Como ela nos prende, como que isso é uma coisa aprisionadora, né? É interessante essa coisa do minimalismo. E eu tive uma experiência, eu sempre acabo comentando, porque assim, meus pais, eles eram ligados às artes, então eles gostavam muito de antiguidades, foram donos de galeria de arte, então a gente conviveu muito com essas coisas de artes e tudo, né? E quando minha mãe faleceu, depois meu pai faleceu, meu pai já deixou tudo certo, inventário, meu pai deixou tudo organizadíssimo. E uma das coisas era colocar em leilão todos os bens que eles tinham na casa. A casa era, tipo assim, super, né, cheia de coisas. E, de repente, no leilão, né, no dia do leilão, porque eu que convivi a vida toda com eles mais, no dia do leilão eu não fui ver o leilão, porque cada coisa que eles tinham, né, que eles pegaram, que eles iam pelas fazendas, às vezes encontravam um objeto, trazia, coisas assim, né, de antiguidade, ia saindo, né, e aí a casa foi ficando vazia, era como se aquelas coisas fossem a alma da casa e a casa foi ficando vazia, e aquilo me deu a consciência muito forte de como é difícil você, sabe, ter coisas, e como depois se desprender dessas coisas que não eram minhas, eram dos meus pais, mas eram toda uma memória que a gente tinha. Então, às vezes dá vontade de não ter nada, realmente. Aí me lembra a Peregrina da Paz. Claro que eu não tenho não tenho isso, mas assim, como que isso dói na gente, né? E dói pelo que se tem, pelo que o outro tem, pelo que deixa as memórias, é muito difícil, viu? Não é uma coisa fácil, realmente, é hercúleo. Eu estava pensando, uma vez a gente comentava sobre isso, sobre ter e preocupadas com isso e tal, e veio uma mensagem da avó Anastácia falando que esse é o momento que a gente vive, é tudo muito simples. Algumas pessoas têm a capacidade de ser minimalistas, outras não. E tá tudo certo, né? O que faz a diferença é a relação que você tem com as coisas. Mas que tudo é muito simples. Nós estamos vivendo num momento que, né, às vezes tem essa necessidade de ter mais e tá certo, né? Se não sente, então essa sensação, para a gente não ficar nessa culpa de achar que tem muito,
que isso, que aquilo. De ter uma tranquilidade em relação a isso. Né? Ter esse desprendimento das coisas, né? Saber que elas têm uso, usar, né? Aceitar os que têm muito, né? Viver tranquilamente em relação a isso, né? E eu estava pensando no egoísmo em relação a compreender isso, como as pessoas, como cada um é, né? Cada um tem sua oportunidade de trabalho, sua vivência, sua necessidade, então da gente aceitar isso de forma natural. E a palavra que ela mais usou pra gente foi: é tudo muito simples. É tudo muito simples. Isso não é um peso. Não ficar preso a isso achando que é um peso, né? Claro que cada um tem aí, pra mim, ser leve pode ser não ter nada, para outro ser leve é eu ter essa segurança de ter as coisas. Então essa relação que eu tenho, né, independente do que eu possuo aqui, e saber que isso não é posse, né, que é tudo ajuda para o que eu estou passando, experiência que eu estou vivendo, mas ter saber que, como a frase que minha mãe fala, caixão não tem gaveta, né, e passar por isso de forma mais simples, então. Não ter apego, né? Não ter apego. É aceitar assim, hoje eu tenho, amanhã se eu não tiver, tá bom tendo. Amanhã se eu não tiver, tá bom tendo. Né? O ideal seria isso, né? Estar bom sempre, né? Tendo ou não tendo. Na verdade, o que todos esses ensinamentos querem é que a gente aprenda a se relacionar com isso. Não é o fato de ter ou não ter. É da gente saber se relacionar com isso. Como a Neuza falou, saber que aquilo não é posse, está ali naquele momento, mas não é nosso. Essa que é a dificuldade. As pessoas compreenderem que aquilo que elas têm nas suas encarnações, na verdade, não lhes pertence. Está ali por empréstimo. É como você pegar um cartão de crédito e usar. Você não tem aquele dinheiro, mas você usou. Aquilo não é seu. E é mais ou menos uma relação assim. Não é o fato de ser rico ou ser pobre, é você compreender a relação com isso. O que a avó Anastácia tenta mostrar é isso. Não faz questão. Aí eu até discordo um pouquinho, porque não é que isso não tenha problema. Problema tem sim, porque do ponto de vista que se a gente fosse pegar como um documento de normas espirituais, isso é errado. Mas a preocupação espiritual não é essa, se você tem ou se não tem. É se você consegue lidar com aquilo. Essa é a grande questão. Você é rico, você consegue se lidar com isso? Consegue compreender que depois todo o seu dinheiro vai ficar aí, ou para alguém usar bem, ou usar mal, ou acabar com ele? Isso vai te angustiar? Isso vai te deixar perturbado porque teus bens ficaram? Essa é a questão. Porque todos nós vamos passar por momentos pobres e momentos ricos nas nossas encarnações. A questão é se a gente vai aprender a lidar com essas situações. Na hora que a gente aprende a lidar com isso, aí está resolvido. A gente pode ganhar na Mega Sena do Natal, pode morar no barraco ali na comunidade, não vai fazer diferença para a gente. Existe uma historinha de um mendigo meio profeta, né, que vivia na antiga Roma. Ele ficava ali sentadinho, ele só tinha uma canequinha e sempre pedindo esmolas. Ele tinha o hábito de passar as pessoas, dava uma puxadinha na roupa para pedir esmola. E uma vez ele fez isso com um centurião romano. Aí o centurião ficou possesso, né? Como é que pode tocar nele, um mendigo tocar num centurião romano? Com raiva deu um chute na mão dele e espedaçou a canequinha toda. E aí o mendigo falou: mas senhor, eu só queria uma esmola, a canequinha era a única coisa que eu tinha para esmolar e para poder beber água. Ele falou: então usa suas mãos para beber água e para pegar as esmolas que te derem. E o mendigo parou
e na mesma hora começou a agradecer ao centurião, e ele não entendendo, mas o que você está fazendo? Meu senhor, o senhor acabou de me ensinar a última coisa que eu precisava, que a única coisa que eu tinha, eu não tinha a menor necessidade dela. Eu posso tomar água com as minhas mãos e estendê-las para pegar as esmolas. E ali ele viu que ele não precisava de a única coisa que ele tinha que achava importante, ele também não precisava. Quer dizer, a gente não precisa de absolutamente nada, desde que a gente saiba compreender a nossa relação mais íntima com tudo que nos rodeia, inclusive os bens e as conquistas que a gente alcança. Eu pensei muito também nessa mensagem do egoísmo, de pensar na superioridade, que a gente está sempre se comparando, né, aos outros e pensando que a gente é melhor. É uma característica, assim, diz que é, né, essa avaliação mental que a gente acha que está sempre, né, fazendo, pensando, vivendo, né. E ontem eu vi muita história, assim, de uma sobrinha que veio aqui, e ela trabalhou durante 7 anos, mais ou menos, se não me engano, num atendimento de banco, e ela contando como ela adoeceu aquele atendimento direto, assim, com a capacidade das pessoas chegarem e xingar e, né, desrespeitar. E ela falou que o que mais impressionou quando chegaram, que sempre tinha uma pessoa que ia lá, que era representante da igreja, e tinha que resolver um problema. Ela falou que o que mais incomodava é que ela não tinha capacidade de resolver as coisas, né, mas ela era ali o plug. Então, que essa pessoa sempre ia lá e ela não conseguia resolver, precisava de um tempo, aquela confusão de banco. E aí, de repente, ela falou que todos os dirigentes da igreja chegaram, eram 5 homens, mais esse rapaz que ia sempre. Todos sentaram na frente dela, mas, assim, desqualificaram de uma forma. E aí ela desceu, foi para o fundo lá para o subsolo, né, na área lá onde ela interfonou lá, ligou pro gerente e falou: olha, atende que eu não tenho mais capacidade, já chorando, né, mas na frente ela não se conteve. E aí ele chegou lá e foi resolver, né. Então eu falei, como, né, claro que a gente sabe que cada um passa por suas questões, né, na vida e tudo, mas como eu fico impressionada com isso, como as pessoas têm essa capacidade, né, e como a gente tem que compreender isso também, essa capacidade de desacatar uma pessoa, de achar que tem essa superioridade, né, que tem isso tudo me impressiona muito, assim, então nos faz cada vez mais tentar compreender, né, esse egoísmo da gente se julgar superior, né, e entender também esse processo que cada um passa, né? Esse para mim é o mais difícil aí. A gente tanto tem mania de se achar às vezes superior, como tem a mania mais frequente de se achar inferior. Então a gente está sempre trabalhando nos limites. Em determinada situação a gente acha que está à frente, em muitas a gente acha que está atrás. E o caminho do meio, como Paulo de Tarso falou, a gente dificilmente consegue acertar.